E agora nós vamos ter 3 vídeos aí do presidente. Mas coloca o primeiro. Vídeo 1 aí. Coloca já na tela aí, Evandro. Primeiro Alguém vídeo. acha que eu sou o malvadão, né? Foi aumentado o preço da gasolina, do diesel ontem, que eu sou o malvadão. Primeiro que eu não tenho controle sobre isso. Eu já falei algumas vezes, se eu pudesse, eu ficava livre da Petrobras. Só que como eu sou o presidente da República, é um acionista majoritário, ele indica o presidente, cujo nome passa pelo Conselho. Não quer dizer que eu indique quem vai passar. E as medidas são tomadas lá dentro, levando-se em conta o quê? Legislação do passado. PPI, paridade de preço internacional. É assim que acontecem as coisas. E nós estamos tentando fazer o quê no primeiro momento? Acabamos com os gargalos da roubalheira no Brasil. Estamos há 3 anos sem corrupção. Ninguém está se locupletando aqui. Ninguém está vendendo o país em troca de apoio político, tá? Ou em troca de projeto de poder. Bora, Josinélio, e aí? Não chegou a hora de chamar todos para fazer um amplo debate, para ver uma solução? Paulo Guedes que tem que pilotar com os governadores e ver de que maneira, porque isso vai refletir nas eleições. Qual é a sua opinião sobre a fala do presidente? E também ele falou que não é zero corrupção. Zezinho, vamos lá. Como há possibilidade do governo federal conseguir reunir os governadores para conversar? Isso é um sonho nosso, é isso que a gente queria, mas diz, qual é a possibilidade de você sentar com Dória ou Rui Costa? Como que você vai conseguir fazer isso se esses caras o tempo todo eles estão lutando para derrubar o governo federal? Não existe interesse pelo Brasil, a gente sabe disso. Agora, nós estamos melhorando, aparentemente o preço da gasolina está subindo só no Brasil, a gente sabe que não. Infelizmente existe uma lei que regula a Petrobras e ela está protegida, e inclusive uma lei anterior, como disse Bolsonaro. O que nós precisamos agora, acima de tudo, é incentivar o governo federal, porque realmente precisa rever essa situação do preço dos combustíveis, do gás de cozinha, porque está muito pesado, a gente sabe disso, mas quando nós olhamos para o passado, a gente vê que isso está refletindo nesse momento, principalmente em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo. Que precisa sentar com os governadores, Zezinho, como você está dizendo, conversar, encontrar uma solução, isso é indiscutível. Eu só não consigo ver possibilidade, igual você vê o Samuel, o Herbert, a questão desses caras é o tempo todo atacar, atacar, atacar e atacar. Não existe acordo. Professor Herbert Lins, é a hora do Paulo Guedes. O Delfim Neto está dizendo que ele é bolsonarista raiz. Ele não está preocupado com a economia do Brasil. Só está preocupado com a economia dos ricos. Você concorda com o ministro? Eu já ouvi uma fala do Delfim Neto e do próprio Lula, ele confirmou numa entrevista que com 4 meses de governo ele convidou Delfim Neto para tomar um café no Palácio do Planalto. Delfim aceitou e desde então virou um conselheiro do ex-presidente Lula. Eu já li alguns textos, alguns artigos, inclusive um livro, né, do Delfim Neto. Ele é preparado, ele é um economista brasileiro preparado, professor catedrático, que merece respeito na sua fala. Não importa que, o que importa atualmente não é o passado dele, quando ele propôs ao Brasil crescer o bolo, ou seja, crescer a economia para depois dividir. Até hoje o Brasil paga um alto preço pela concentração de riqueza que nós temos. O presidente Bolsonaro, ele segue a pauta Ponte para o Futuro do PMDB, que o Moisés já falou aqui, que é uma herança maldita. E ele não quer rever essa herança maldita. E nem ele vai rever. E muito menos o ministro Paulo Guedes, porque ele não tem compromisso com a pobreza e nem com os pobres brasileiros, porque ele é ministro do rico. O Paulo Guedes é ministro do rico, ele trabalha para o rico, para os investidores do capital interno e do capital externo. Ele está pouco se lixando, pouco se preocupando com a classe média e com a pobreza do nosso país. O que eles querem ficar mais ricos e estão ficando. Então não estão preocupados em mudar a legislação, lei, o que é que seja para beneficiar o pobre e a classe média. Moisés Cruz, você concorda com a fala do presidente, Moisés? Olha, Zezinho, é muito difícil porque a gente procura todo tipo de economista, especialistas, alguém que traga uma solução. O nosso amigo Vital agora dizia, cadê a solução para a Petrobras? Cadê?
Você não vê um economista sério chegar e dizer a fórmula é essa, essa e essa, isso aqui vai dar certo. Com a Dilma não conseguiram, com o Lula não conseguiram, com o Temer não conseguiram. E agora, depois que atrelou ao dólar, piorou, agora que as coisas estão aí desandando mesmo, tá de mal a pior, e a pessoa não sabe o que faz, se privatiza, se continua. A gente não sabe o que fazer hoje. Hoje a Petrobras, que era um trunfo dos governos militares, que era aí uma alegria para a nação brasileira, hoje virou um pesadelo, porque você não sabe o que faz, porque ela tem os acionistas. Os acionistas querem lucro, não querem nem ouvir falar em intervenção, não querem nem ouvir falar que o governo federal vai interferir para baixar preço, ou mexer em preço, ou congelar preço. Eles querem lucro a qualquer custo. E quando um governo federal dá prejuízo para eles, como deu lá o mensalão, o petrolão, eles foram na justiça americana e o governo brasileiro está sendo condenado, Zezinho, em bilhões. E esse dinheiro quem está pagando sou eu e você pelo roubo que a esquerda fez dentro da Petrobras. Samuel Costa, Paulo Guedes tem que fazer alguma coisa? Nós não podemos jamais nos ater à simplificação tosca das resoluções dos problemas. Num país como o Brasil, que é marcado pela desigualdade social, é até inconcebível ouvir a fala de algumas pessoas aqui no programa. Parece que eles vivem em um mundo paralelo. Com tanta roubalheira no governo do PT, a gasolina estava R$ 2,70, porque agora sim, roubalheira, ela está chegando a R$ 7,00 hoje aqui em Porto Velho. Não era atrelado ao dólar, Samuel. Tu então, sabe disso. Perfeito. Foi atrelado no governo Michel Temer. Então observe bem, pessoal. Lá em cima. Por que o Bolsonaro não vai lá, assina um decreto e compra as ações dos acionistas? Baixa, coloca para preço de real, o valor remanescente de atender a demanda interna, vende importado no preço de dólar. Agora ele não é frouxo. Não é simples assim. Você sabe disso. Então se ele não pode fazer isso, meu companheiro, me desculpe te falar. Eu não sei porque ele serve para ser presidente. Só a troca que o Paulo Guedes só a troca do presidente da Petrobras o Paulo Guedes deu bilhões de prejuízo, Samuel, 40 bilhões. Moisés, é porque eles ficam raivosos. Sabe, olha, pessoal, fala para vocês. Samuel, você inventa. Você acha concebível? Então tá bom. Conclui 30 segundos. Pastor Josinelli, o senhor não pode falsear a verdade aqui no programa. Não falsear a verdade. 30 segundos. Pastor Josinelli, PT, o que o PT fez Pastor com a Josinelli, Petrobras? não falseia a verdade. O cara quer passar. 30 segundos, peraí. Debaixo do tapete. O PT roubou o Brasil. Josinelli, 30 segundos para Samuel concluir. Basta você fazer uma regra de 3. Essas pessoas que estão aqui, eu não sei em que mundo elas vivem. Isso mesmo. Uma botija de gás hoje vale 9% do salário mínimo. É verdade ou é verdade, Josinelli? Oxi, você Agora vem aqui. Não, é verdade. Não tem como Um tanque negar. de gasolina, Agora nós temos tanque de gasolina corresponde a 20% do salário mínimo. É por isso que o povo não quer saber do Bolsonaro e vai votar no Lula. Porque não tem roubalheira. Mas está entrelaçado ao dólar, o general iraniano pegou o tiro na cabeça, Samuel, no barril dispara e fica caro. E esse negócio de 100 metros de governador, pessoal, é conversa fiada, continua 27,5% a média nacional. Olha, só 30 segundos porque eu tenho mais vídeos. Vamos lá, gente. Essa conversa do Samuel aí é assim, defende o PT, é acima de tudo a esquerda, mas eu acho que ele esqueceu que dinheiro a gente não planta não, entendeu? Ele tem que ser produzido. O PT roubou a Petrobras. E prejudicou o Brasil. Esse dinheiro, Samuel, alguém vai pagar. Quem está pagando é nós. Existe esse preço. Você faz. Esse lucro agora o cara quer cobrir a realidade do que aconteceu? Não. Ninguém está aqui para fingir, não. Samuel, se você quiser o PT de volta, vote no PT. Você acha que é bom para todos nós depois. O que esses caras já fizeram no Brasil, e ainda tem gente que defende igual Samuel Ebert. Esses caras só preferem ele. Eu prefiro ele. Esse que roubou. E agora tá aí o que está acontecendo no Brasil, rapaz. Não há no Brasil, não é, Samuel? Só mentir aqui, Josinelli. Gente, se o dólar cair hoje, se o dólar baixar para R$5, a gasolina vai aumentar ou vai diminuir? Quando tu vê aí, ó, essa questão aí do dolarizado aí, quem fez foi o Temer, vice do PT. O cara quer esconder o que aconteceu. Nós estamos vivendo consequência, meu amigo. O que está acontecendo hoje no Brasil, consequência de um governo frouxo, ladrão, que foi o governo Bolsonaro. Olha, eu quero falar